Antes de começar a gravar esse vídeo, eu confesso a vocês que eu tive uma atitude que a maioria de nós temos, que é aquela voz que fica dentro da cabeça da gente sempre que a gente quer começar algo, quer iniciar um projeto novo ou qualquer outro tipo de ação que vai te tirar do tal do conforto. E não é um conforto em si, é um desconforto, na verdade, que a gente sente em estar numa mesma situação, porém, sempre que a gente vai dar um passo adiante, nós temos meio que uma voz na nossa mente desencorajando a gente a fazer. E antes de gravar esse vídeo, realmente, essa voz, ela começou a ecoar dentro de mim, que não tinha necessidade e para que gravar esse vídeo. E a gente vai falar sobre isso, mas principalmente nós vamos falar sobre o quão importante é vencer essa voz e baseados na palavra também, que é o que é mais importante, que eu acho, porque foi graças à palavra de Deus e ouvir realmente a voz verdadeira, que é uma voz que vem do alto. E também conversando com pessoas, sabe? Eu preciso citar o nome dessa pessoa que tem muita importância na minha vida, que me acompanha desde a infância, que é a Luzia. A Luzia, ela é meio que uma prima barra tia, ela é mais velha e eu chamo e a considero como tia. E ela me encorajou muito a vencer essa voz que estava dentro de mim dizendo: pra quê? Pra que você quer fazer isso, sabe? Pra que você quer gravar esse vídeo? E mesmo que já é algo muito antigo, é um desejo muito antigo que eu tenho de fazer esse tipo de conteúdo. E cara, ainda bem que eu ouvi a voz correta. Ainda bem que eu ouvi primeiramente a Deus e pessoas que gostam da minha pessoa e me incentivam. E nesses questionamentos que a minha mente estava fazendo, ou essa voz estava fazendo, eu fiquei analisando e ouvindo esses pensamentos que dizia por que eu quero fazer isso. Será que é para me engrandecer? E obviamente que não. Obviamente que o sentido disso aqui não é para querer ser alguém famosinho. E isso, o mundo já tá cheio de pessoas buscando esse tipo de coisa. E, sinceramente, o único que eu quero que se torne famoso, que já é famoso, é Jesus, sabe? E que as pessoas possam ver isso através da minha vida. Eu tenho muitas histórias legais para contar aqui, tenho muitas histórias de superação também ao decorrer dessa minha vida e que isso motiva muitas pessoas, inclusive motiva a mim, sabe? E eu vou até ler aqui uma passagem que hoje de madrugada eu acordei e ainda estava um pouco com esse questionamento do porquê eu fazer, será que seria para
mim próprio? Será que seria para minha própria pessoa engrandecer ou seria um propósito maior? E aí eu fui procurar na Bíblia. Eu acordei com uma certa insônia e fui procurar na Bíblia uma palavra e foi em cima dessa palavra que está no livro de Salmos 31. Veja o que diz no Salmo 31, porque isso é para mim e para você também. Diz assim, fala sobre uma passagem de Davi, que é um canto de peregrinação, sobre humildade e confiança em Deus. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E quando eu li essa palavra, eu disse, era isso que eu estava procurando, sabe? Porque não é a glória para mim que eu quero trazer quando eu faço esse tipo de vídeo, mas são conteúdos para que possa tocar quem está aí do outro lado e até mesmo as pessoas que andam comigo, que conversam comigo no dia a dia, que me motivam a continuar na trajetória da minha vida, que me motivam a continuar nessa caminhada. E no fim de tudo, seria muito egoísta se eu fizesse esse tipo de coisa para mim, seria muito egoísta se eu estivesse fazendo esses vídeos para mim. Na verdade, a ideia aqui é trazer um pouco de luz, sabe? Trazer um pouco de luz para os nossos dias, assim também ajudar a iluminar o meu dia, porque quanto mais vezes eu apareço aqui, mais vezes eu tenho vontade de pesquisar, de procurar, de ler a palavra de Deus, sabe? Amanhã, não sei que dia que você tá vendo isso, mas amanhã é domingo. Cara, como eu amo ir à igreja domingo de manhã, sabe? Se você não fez esse tipo de coisa ainda, eu recomendo fortemente que você faça. Se não tem culto de manhã na igreja que você é membro, ou se você nem é membro, isso aqui não é um papo sobre religião, mas é um papo sobre bem-estar, sabe? Sobre disciplina. Porque o que seria de mim se não fosse a disciplina? Agora há pouco eu estava dizendo que quase que eu desisto de fazer esse vídeo. E se não fosse a disciplina, mas também conversar com pessoas e buscar em Deus a motivação, o que seria de mim? E aí eu te faço a pergunta, você tem sido alguém disciplinado? Sabe? Você tem sido alguém disciplinado no que você se propôs a fazer? Ou você está deixando que as circunstâncias coloquem pedras em cima dos seus sonhos? A gente está aí no final do ano, praticamente. Hoje é 1º de novembro. Não sei quando é que você está vendo isso, mas hoje é 1º de novembro e a gente está chegando aí no final do ano. Já chegamos, na verdade. E vão começar de novo as promessas de uma vida melhor, uma vida de exercício, uma vida de mais busca a Deus, se você acredita ou não. E vão começar novamente as promessas. E a disciplina zero, sabe? Porque eu acho muito importante trocar esse tipo de ideia em um vídeo, porque eu gostaria de conversar com muitas pessoas. Eu amo conversar com pessoas, mas eu tenho uma condição que não me permite ser tão social. Uma hora ou outra, para quem não sabe, eu tenho síndrome de Asperger e não me permite, por mais que eu me esforce, não me permite muito interagir com muitas pessoas. É algo que eu me esforço muito para que aconteça, mas não me permite, sabe? A síndrome de Asperger, para quem não sabe, ela é uma forma de autismo, ela está num espectro. Um nome que eu não gosto muito de usar, sabe? O nome autismo.
E nem é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero falar muito sobre mim. O que eu quero dizer é que eu amo conversar com pessoas e fazer esse tipo de conteúdo, para mim, é maravilhoso, sabe? Porque aí eu posso conversar um pouco mais com as pessoas, mesmo que você não responda de imediato, porque eu tô gravando um vídeo, então você vai responder mais pra frente, vai comentar, mas eu também converso com pessoas na rua. O que eu tava dizendo é que, cara, eu até me perdi um pouco aqui. E isso é natural, sabe? Não tem que ser tudo perfeito. E eu poderia fazer um corte aqui agora, mas é natural que isso aconteça num diálogo. E eu tava muito empolgado para falar sobre isso, mas eu acabei me perdendo nessa questão de falar sobre o Asperger, né? Que é uma síndrome. Mas voltando aqui, eu lembrei o que eu estava dizendo. Eu gosto muito de falar com pessoas e gravar esse tipo de conteúdo. Cara, pra mim é o ápice da alegria, é o ápice do contentamento. Mas eu não queria e nem quero dar ênfase à minha pessoa. Apesar de contar, vocês vão saber muitas histórias sobre a minha vida. O que eu quero mesmo é dar ênfase sobre a pessoa de Jesus Cristo, sabe? E levar você a refletir também e pensar que tem muita situação que você consegue vencer se você não desanimar. O título desse vídeo é Retroceder Jamais. Engraçado porque quase que eu retrocedi, sabe? Quase que eu dei um passo para trás de não gravar esse vídeo e graças a Deus eu vim fazer e tô aqui. Muitas pessoas passam por esse desafio. Eu converso com pessoas de várias idades diferentes e tem pessoas que já estão aí no auge dos seus 50 anos e falam: meu filho, o que você for fazer, faça. Não fique pensando demais, faça, porque eu tô com 50 anos e hoje eu poderia estar em outro país. Olha que doideira. Antes, quando eu era mais jovem, eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior e eu não fui, e eu mandei uma prima minha no meu lugar e hoje ela tá muito bem de vida, manda dinheiro pra cá. E essa é uma das histórias. E você percebe que a pessoa tá ali no trabalho dela, tá fazendo o que tem que fazer, mas ela sempre carrega um tipo de arrependimento. Ah, se eu tivesse feito. E eu não quero viver esse tipo de coisa e eu não quero isso pra você também, sabe? Mas antes de você começar qualquer projeto, eu acho que é muito importante que você consulte a Deus. Mais uma vez, eu não estou aqui trazendo um assunto religioso, sabe? Eu estou trazendo uma essência do que eu vivo, porque ai de mim se não fosse Cristo na minha vida. Eu já tomei muita decisão errada no decorrer da minha vida, que Deus até ajudou a corrigir, sabe? Eu acho que isso é o ápice do amor de um pai por um filho. Cara, eu me sinto muito amado por isso. E já tomei muita decisão boa consultando a Cristo, sabe? Consultando a Deus. E eu nunca ouvi uma voz, isso é muito importante de dizer, eu nunca ouvi uma voz realmente vinda do céu e dizendo: filho, faça isso. Mas eu me silenciava, às vezes levava dias, às vezes minutos, às vezes horas, mas a resposta sempre veio. Eu não sei o que você está proposto a fazer na sua vida, não sei o que você vai fazer a partir desse vídeo, não sei mesmo, mas antes de fazer, procure essa voz dentro de você, não aquela que fica tentando te enganar a não fazer. Eu tô falando aquela voz que a gente sabe que ela é divina. Acredite você ou não, ela tá dentro de cada um de nós. Se você convidar, ela tá dentro de cada um de nós. Talvez tenha algo aí dentro de você que tá falando para você começar o seu negócio próprio. A maioria dos meus vídeos eu tô sempre falando sobre negócio próprio. E talvez aí dentro de você tenha algo falando isso. Não sei se você ainda está empregado em algum lugar
E não precisa deixar, é isso que eu tô falando. Você precisa primeiro buscar um entendimento antes de tomar um passo. Mas é isso. Você precisa procurar essa voz interior que te incentiva a fazer o que você tem vontade de fazer. Estou falando das coisas boas, para que você não tenha arrependimento no futuro de dizer: eu poderia ter feito algo, eu poderia ter feito melhor e não fiz. Hoje eu não posso olhar mais para o meu passado, porque as coisas que eu não consegui fazer é porque realmente eu não estava pronto para fazer. Então hoje eu não tenho arrependimento de nada. Tenho arrependimento dos meus pecados. Isso é um fato. Dos meus pecados eu tenho muito arrependimento, mas até isso já foi lavado na cruz do Calvário por Jesus. O que eu quero dizer é que eu não tenho arrependimento de não ter feito algum projeto. Eu já fui dono de uma agência de turismo e foi maravilhoso enquanto durou. Já fiz muitas outras coisas, sabe, de negócio próprio, e não tenho nenhum arrependimento de ter tentado, porque isso me trouxe uma bagagem muito boa, sabe? E por falar em bagagem, essa que é a parte mais importante, porque eu vou até trazer aqui no livro de Gálatas. A bagagem que você traz, ela é muito importante, porque tem gente que traz muita bagagem e em excesso, sabe? E de nada serve. Algumas dessas você tem que deixar pelo caminho mesmo, você tem que desfazer. Mas existe uma bagagem que você não pode desfazer, que é fazer o bem. No decorrer da minha vida, assim como você, eu passei por inúmeras injustiças e dificuldades, coisa surreal que se eu contar num vídeo, você jamais vai acreditar. Você vai dizer: pô, o moleque tá inventando uma história aí. Você é muito bom com storytelling. Mas não é, eu já vivi tanta coisa louca. E só o que me restou foi o bem que eu fiz em todas essas situações. É isso que eu quero dizer pra você. Não fique carregando bagagens do seu passado, coisas terríveis que lhe aconteceu, mas tenta carregar agora, a partir de hoje, só o bem, praticar a bondade. Se você não sabe fazer bondade, vem pro time, porque eu também não sei, sabe? Eu não quero dizer que eu sou bom. Eu aprendo a bondade com a palavra de Deus, realmente. Gálatas 6 fala sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui. Gálatas 6, do verso 8 ao 10, diz assim, ó: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, na verdade, principalmente aos irmãos da fé, aqueles que estão junto contigo na dificuldade e te acompanhando, mesmo que tá tudo difícil, o mundo desmoronando. Esses são os irmãos da fé, mas também, os irmãos da fé em Cristo. Onde eu moro tem muitos vizinhos, é óbvio, e alguns deles estavam festejando aqui na frente e tava passando assim um tipo de música que eu não curto, sabe? Mas de repente colocaram uma música que talvez você já ouviu bastante por aí, e esse tipo de música antes eu curtia. Até hoje, quando eu ouço a letra, ela me traz uma profunda reflexão, que é do Legião Urbana, para ser mais preciso, que chama Tempo Perdido. Quando trocaram a música, passou essa música do Renato Russo, do Legião Urbana, e o mais engraçado de tudo é que não deixaram a música inteira. A música baixou e aumentou somente em 2 frases.
e dizia assim: não temos tempo a perder. Aí um pouquinho mais para frente, sempre em frente. E aí eu falei, cara, era tudo que eu precisava, sabe? Eu vim até a Bíblia, até a palavra de Deus, como um sussurro. O Espírito de Deus me trouxe a essa palavra dos Salmos 131 e depois em Gálatas 6. E aí de repente toca uma música para dizer somente isso. Sempre em frente. Não temos tempo a perder, sabe? Para finalizar esse vídeo, eu quero que fique claro para você que nós não temos de fato tempo a perder nesse mundo. Então não retroceda nos seus planos, não retroceda nos seus projetos e tenha fé, não abandone aquilo que é seu. Até repita comigo para que isso fique enraizado dentro da sua mente. Eu não vou abandonar aquilo que é meu. E eu não estou falando para você se apegar a coisas materiais, beleza? Não é sobre isso. Mas você tem um chamado, você sabe disso. E você não pode abandonar aquilo que é seu. Não abandone aquilo que é seu, porque se você parar para pensar e ler a Bíblia de fato, você vai ver que por várias vezes Deus está motivando o povo a caminhar em frente. Por mais que hajam muitas dificuldades, ele estava enxergando e enxerga, porque ele é Deus, coisas que nós não conseguimos, sabe? E nós, seres humanos, temos essa fraqueza de abandonar algumas coisas e ainda tem a confusão mental que eu acredito que é causada na maioria das vezes por um ser muito ruim. Então, não abandone aquilo que é seu. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem alguém que você ama muito e vale a pena se dedicar por essa pessoa, mesmo que ela esteja passando por momentos difíceis, não abandone aquilo que é seu e que Deus entregou nas suas mãos. Com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Fique com Deus, um beijo no seu coração, de verdade, um forte abraço e vamos juntos nessa, vamos vencer junto, não entregue os pontos, seja firme, seja forte, como diz o próprio Deus e disse a Josué, seja forte e corajoso, a recompensa vai vir.